Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que é que tu quer? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda semana da Quaresma, quarta-feira, Evangelho de Mateus 20, 17 a 28, tá? Naquele tempo, Jesus subindo para Jerusalém, certamente, porque Jerusalém fica no alto, né? Tem que subir. Ele tomou os 12 discípulos à parte. Aqui ele chama os apóstolos de discípulos. Às vezes acontece isso. Durante a caminhada, falou do sofrimento dele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem é ele. Daniel 7, 13, 14. Será entregue aos sumos sacerdotes, saduceus, Anás e Caifás, e aos mestres da lei, fariseus, com que ele brigou um bocado. Eu gosto que nosso Senhor discutia com os fariseus. Eles o condenarão à morte, está falando que ele vai morrer, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele. Zombaram, cuspiram, bateram, para flagelá-lo. Foi flagelado e crucificá-lo. Foi crucificado e morreu crucificado. E aí a gente quer só o bem bom, né? O católico é engraçado, né? Sabe o que aconteceu com o Nosso Senhor, mas parece que é só Nosso Senhor, é só para o Nosso Senhor, para mim é tudo de bom. Não, pode esquecer. A mãe do filhos de Zebedeu, pronto, então ele está falando de sofrimento. Vê como os apóstolos eram pessoas sem noção, como hoje também tem um bocado, né, dentro da igreja. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe do Tiago e do João, Jesus falando do sofrimento dele. Aí a mãe do Tiago e do João, que estava lá, chegou-se até Jesus com os 2 filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido, né? Ela não vai se ajoelhar para adorar, nem para... Não, é para fazer um pedido. A maioria hoje faz a mesma coisa. Jesus pergunta para ela, certamente ele já sabia que ele não é Deus, mas perguntou: o que tu quer? Ela disse: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Primeiro ela pensava, essa mulher se engana redondamente, como um bocado hoje se engana. Ela pensava que o reino de Nosso Senhor era da terra, não é do céu. Depois pediu para um filho sentar à direita ou outro à esquerda, ou seja, queria que os filhos fossem os ministros, ministro do exterior, ministro não sei de quê, poder, queria poder para os filhos. A maioria hoje faz a mesma coisa.
E dentro de igreja. E a gente da igreja vai e faz a mesma coisa, né? Não entende que o reino de Deus não é daqui, né? E que para chegar no reino não é ser o primeiro, é ser o último. A maioria não entende. Eu estou falando de gente de igreja, estou falando de fora de igreja não. Não entende, porque não vive, né? Se entendesse, viveria, né? Então, Nosso Senhor falando do sofrimento, ela vai pedir poder por 2 filhos. Mas menino, Nosso Senhor responde na hora de repreender, ele repreende na frente de todo mundo, ele não chama não assim, às vezes ele chama, mas aqui é na frente de todo mundo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo não, na frente de todo mundo, respeite o carão, né? Não sabeis o que estáis pedindo. Vocês por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês querem poder, né? Vocês podem sofrer primeiro, como eu vou sofrer? Vocês vão morrer do jeito que eu vou morrer? Foi isso que ele respondeu. Como é bom Nosso Senhor, né? E os bichinhos, que não tinham entendido nada, continuou sem entender, disseram, podemos. Pensava que era uma coisa boa, né? Está falando da morte, da dor, do sofrimento, da rejeição. Aí Jesus respondeu, vocês podem. Tá certo. Pois vocês vão beber mesmo do cálice. Esse Tiago aqui morreu 10 anos depois de Nosso Senhor morreu. O Herodes mandou matar ele. Ele não disse que podia? Pronto. Foi martirizado. O outro foi botado dentro de uma panela fervendo. Uma panela grande, né? João. Pronto. Aí entenderam o que é seguir Nosso Senhor. A maioria hoje não entende. Eu estou falando de gente de igreja. Não depende de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Vocês querem a direita ou a esquerda? Primeiro não é para cá, porque o Jesus não é um rei terreno. Eles queriam que Jesus fosse um governador, um prefeito, um presidente, sei lá o que, aí botasse ele do lado do outro, para ganhar dinheiro e poder. Redondamente enganado, embora tem gente que pensa do mesmo jeito. Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, não sou eu, é meu Pai. Quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus no céu é o Pai quem diz. É o que ele está dizendo. E não é para quem quer poder não, é para quem não quer, né? Podia ter ficado aqui, né? Parado aqui, não sei o quê, mas piorou, a discussão piorou, porque os outros 10, quando ouviram isso, ficaram com raiva. Por quê? Porque eles queriam poder também, e eles queriam ser os ministros, e começaram a brigar por poder. É mesmo que está vendo as paróquias, né? Um falando do outro para ter poder, né? Para o padre ficar do lado, né? Mesma coisa, meu Deus, não mudou não. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Por quê? Porque eles queriam poder também. Ou seja, esses 12 não entendiam, era nada. Reprovado. Só vão entender depois da morte, ressurreição e Pentecoste. Vão começar a entender. E o que eles fazem aqui, hoje se faz do mesmo jeito dentro da igreja. Briga por poder. Às vezes é grupo contra grupo, né? Pessoa contra pessoa. Aí, mais uma vez, Jesus já dá uma lição para eles, né? Olha, o chefe das nações, os poderosos, eles têm poder sobre o povo, sobre as nações, né? Os grandes têm o poder de oprimir. Daí essa guerra aí, né? A Rússia que invadiu outro país. Na Nicarágua tem um ditador de esquerda comunista prendendo o bispo, padre, todo mundo. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Esse homem faz o que quer lá, ninguém faz nada. Tomando as igrejas, fechando a escola católica, tudo esse homem está fazendo. E o governo daqui, que é amigo dele, fica caladinho. Quem cala consente. O governo daqui, que foi eleito agora, é amigo desse da Nicarágua. Não falou nada ainda contra o bispo que está preso.
Falou que não ia aprovar o aborto e aprovou. Viu? Esse atual, o governo atual. De esquerda. Então, esse povo aí do governo, são eles que oprimem. É não sei o que está dizendo. O chefe das nações tem poder sobre as nações. Os grandes as oprimem, mas entre vós não deverá ser assim. Então ele está dizendo que na igreja não pode ser assim. Não é para um mandar e oprimir os outros. Mas não entenderam ainda não. Faz mais de 2000 anos que o Senhor falou isso, mas não entenderam não. Que continua a fazer do mesmo jeito, oprimindo, falando dos outros, caluniando, difamando, para crescer. É por isso que quando vem falar, eu digo, chame o outro que diz. Eu quero escutar dos dois. Aí não chama, aí morre ali. Quem quiser tornar-se grande, seja o menor, o servidor. Você quer ser grande? Depois começa a servir. Servir não é impor a vontade, não, é servir. É para a igreja, rezar, adorar, não fazer confusão. Se é para fazer confusão, não venha não, fique em casa que é melhor. Fique em casa que é melhor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quer ser o primeiro? Começa a servir. Pois o Filho do Homem, que é ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Por que eu tenho que servir? Porque Jesus serviu. Pronto. Servir a quem? A todos. Aos que gostam e aos que não gostam. Mais uma vez, ele não está mandando gostar de ninguém não, ainda bem. Está mandando amar e servir. Hoje, servir. Certamente tem gente, nesses 7 anos a gente vê que tem gente que serviu, aqui tem, lá na São José, que nunca teve confusão, mas muitos tiveram confusão. Por quê? Poder. Quiseram poder dentro da igreja. Embora tem gente que serve, você não vê discutir nem nada, vem, faz o serviço e vai para casa. Esses entenderam o que é o reino de Deus, mas tem alguns que não entenderam ainda não. Aí tem a leitura do profeta Jeremias. Jeremias, nosso Senhor, primeiro chamou ele, a vocação, O início é a vocação dele. Depois mandou ele proclamar que a cidade ia ser destruída. Tu imagina aí, Olha, anuncia aí nas praças que essa cidade vai ser toda destruída. As mulheres vão morrer, as crianças vão morrer, os homens vão ser escravizados, vai tudo para o exílio. Imagina a coisa dessa. Eu sair daqui, pegar o Paranjana. Tem ainda esse Paranjana? Tem? Onde? Tem? Como é o nome do ônibus daqui? Pegar o aldeota com a radiadora, o microfone e começar a gritar. Se converta que essa cidade vai ser destruída. Dia seguinte o bispo manda embora. Pois ele fez. Ele ia para a praça da cidade de Jerusalém e começou a gritar: a cidade aqui vai ser destruída. Vai ser cercada e vocês vão tudo para o exílio. Vai morrer mulher, menino, homem, tudinho. Aí o que aconteceu? Começaram a tramar contra ele. Contra a vida dele. E quem foi que tramou? Os sacerdotes. E ele nem sacerdote era um profeta. Naqueles dias disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Começaram a conspirar, a tramar, como iam pegar Jeremias, do jeito que tramaram contra Nosso Senhor. E ele dizendo que todo mundo ia morrer, eles disseram: não vão morrer não. Um sacerdote não deixará morrer a lei. Quer dizer, eles estão dizendo que o que o Jeremias disse era mentira. Os sacerdotes não iam morrer. Jeremias falou: vocês tudinho, sacerdote, que não segue a lei, vão morrer tudinho. E ele dizia o contrário: um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho. Está dizendo que o sacerdote não vai morrer, o sábio não vai morrer, o profeta não vai morrer. E Jeremias diz que vai morrer tudinho.
Vinde para o atacarmos com a língua, começaram a caluniar Jeremias, difamar. Mesma coisa hoje. E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Isso que eles fizeram. O sacerdote, o rei acreditou em Jeremias, só que tinha medo do povo. Aí pegaram Jeremias, botaram dentro de uma cisterna para morrer, sem pão, sem nada. O rei mandou dar pão para ele. E ele ficou, foi tempo dentro dessa cisterna. Daí uns 10, 15 anos, a cidade foi sitiada, mataram gente, e foi muito, e levaram para o exílio do jeito que ele tinha dito. Só escapou ele, que estava dentro da cisterna. É engraçado, né? Quando Deus quer, quando Deus manda, faz. Deus não... Do jeito que ele disse, aconteceu. Esses homens aqui, todinho que tramaram contra ele, morreram. E que adiantou? E ele, que foi colocado dentro de uma cisterna para morrer, sobreviveu. E aquilo que ele disse que Deus tinha mandado, aconteceu. Aqui é a prece dele para Deus: atende-me, Senhor, ouve os que dizem meus adversários. Acaso podes retribuir o bem com o mal? Não, ele estava fazendo um bem, ele estava mandando o povo se converter, senão ia morrer. Deus tinha mandado. E o povo retribuiu com o mal. Queria matá-lo. Pois eles cavaram uma cova para mim, mas eles caíram na cova. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles. E Jeremias ainda rezava pelo povo e tentar afastar deles a tua ira. Deus não tem ira não, mas ele julga. E vai julgar. Desde que começou essa doença aí, 4 anos, que eu estou dizendo aqui nessa igreja, ou se converte, ou vai piorar. E não é só doença não, é terremoto, é tudo, é guerra. Estou fazendo igual o Jeremias. Ou se converte, ou vai piorar. Eu continuo dizendo. Pode me chamar, pode falar mal, pode conspirar. Depois vamos ver se não vai acontecer. Não vai acontecer não, está acontecendo. Viu? Não é que vai acontecer não, já está acontecendo. O juízo de Deus já está acontecendo. Por quê? Porque é a humanidade pecadora, porque dentro da igreja estão pecando, fazendo o que não presta dentro da igreja. Então, não vai parar. Terremoto não para, guerra não vai parar, nem a doença vai parar. Não é porque eu quero não, mas porque toda a vida foi assim. Quando pecaram muito, Deus julgou. E o julgamento hoje é esse. Mas é tempo de quaresma, tem tempo de se converter ainda. Vai chegar um tempo que nem para se confessar não vai poder mais. Portanto, aproveite. Né? Porque a guerra pega todo mundo. A Roma de padre vai morrer. Terremoto pega todo mundo, doença pega todo mundo. Cada vez menos padre. Então, aproveite agora para se confessar. Porque depois não vai ter tempo não. Né? A última pesquisa aí, saiu aí no site do Vaticano. No mundo todo está aumentando o número de católicos e está diminuindo o número de padre. Né? Então, do jeito que eu estou, né? Vocês viram aí, eu fui lá para um negócio, a procissão é amanhã, minha cabeça já está assim, né? Estou querendo me aposentar mesmo, né? Então, aproveite logo para se confessar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.